boa tarde, bom dia, boa noite, conforme seja. Eu sou a professora Dadinha. Vamos para mais uma questão de arte desse simulado. Para agora a questão 27. Olhou rapidamente, pense numa caixa de papelão, Braque e Picasso. Bom, viu Braque e viu Picasso, você já sabe automaticamente que se trata de cubismo. Resta saber qual fase do cubismo. O cubismo tem duas fases principais, que é o cubismo analítico, em que os artistas, em todas as fases do cubismo, geometriza. Na fase analítica, eles fazem uma geometrização e fazem também uma decomposição ou fragmentação da imagem. A impressão que a gente tem quando olha é que aquela imagem foi esfacelada, ela foi recortada em vários pedacinhos e depois ela foi remontada de uma maneira meio aleatória e rompe também com a perspectiva, que era o recurso, a perspectiva é o recurso que é usado pelos artistas desde o Renascimento para dar a impressão de profundidade, ou seja, de que existem algumas formas mais próximas, outras mais distantes e outras mais distantes do observador. No cubismo analítico, eles misturam tudo e você não sabe direito o que é fundo e o que é imagem. A outra fase do cubismo é o cubismo sintético. A outra fase importante, é o cubismo sintético. No cubismo sintético, eles já partem para uma retomada do figurativo. Por que a gente chama de retomada da figuração? Porque no cubismo analítico, às vezes, o esfacelamento das figuras ficou tão grande e na hora da colagem tão aleatório que ficou meio complicado da gente entender que imagem estava representada ali, chegando quase na abstração. Com o cubismo sintético, eles voltam para a forma mais figurativa, as figuras ficam mais planas e perdem essa decomposição ou essa fragmentação. Em um primeiro momento também, os artistas cubistas começaram apenas a geometrizar, só geometrização. Esse período é um período chamado de cubismo cesaniano ou cubismo primitivo. Então, como reconhecer uma descrição de um desses períodos? Através, no caso aqui dessa questão, se trata de uma descrição. Se for uma imagem, essa imagem ela vai estar esfacelada, já a gente sabe se ela é analítica ou não. Se ela estiver só plana, e com algumas colagens de letras, papel, outros materiais que eram colados à tela, é do cubismo sintético. Se tiver só geometrizada, é o cubismo primitivo ou cesaniano. Então vamos lá para essa descrição aqui que é feita. Pense numa caixa de papelão. Braque e Picasso estavam metaforicamente rasgando-a e abrindo-a para fazer um plano chato, mostrando todos os lados ao mesmo tempo. Mostrar todos os lados ao mesmo tempo é romper com a perspectiva. Mas eles queriam também retratar uma percepção da tridimensionalidade da caixa na tela, o que um plano chato não faz. Por isso, dava uma volta imaginária em torno da caixa e escolhiam as visões que lhe pareciam melhor descrever o objeto que tinham diante de si. Depois, pintavam e rearranjavam essas visões ou pedaços na tela numa série de planos chatos encadeados. A ordem era uma aproximação grosseira da forma tridimensional original da caixa, de modo que ela era ainda discernível como um cubo, mas exposto em duas dimensões. Dessa maneira, acreditavam eles, suas composições evocariam no espectador uma sensação de reconhecimento muito mais forte relacionado à verdadeira natureza da caixa, ou de qualquer que fosse o tema. Era uma questão de instigar nosso cérebro à ação e nos estimular a prestar alguma atenção ao corriqueiro e ao inobservado. Ora, quando ele fala aqui que você pode ter visões diferentes de um mesmo objeto em uma mesma imagem, nós já estamos diante de uma dessas formas de cubismo. Vamos ver qual é.
Abstração geométrica do neoplasticismo, não, porque não é neoplasticismo e não tem abstração. Ainda reconhece a figura, então não é abstrato. Reprodução do inconsciente no surrealismo, não, aqui não faz nenhuma referência a inconsciente. Ruptura com a perspectiva no cubismo analítico. Sintetização de imagem no cubismo cezanniano. O cubismo cezanniano é apenas a geometrização, mas não tem ruptura com a perspectiva. Geometrização de formas dinâmicas no futurismo. Não, Picasso e Braque não tem nada a ver com o futurismo. Para a forma dinâmica, ele teria falado aqui nesse texto, em algum ponto, sobre as linhas diagonais que dão a impressão de muito movimento. Então, é uma ruptura com a perspectiva no cubismo analítico que está aqui na letra C. Então, nós vamos de letra C, que faz referência a esse cubismo analítico.